Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejamos todos bem-vindos à casa de Deus para estudarmos mais um pouquinho do livro do Apocalipse, como nós temos estudado todas as quartas-feiras, e o tema da escatologia, o que é a morte, crente morre, crente não morre, crente revive, crente não revive, crente vai para o céu, não vai para o céu, que hora vai para o céu, Jesus vai voltar, que hora vai voltar. Então trata das coisas dos últimos tempos. A escatologia é o estudo do fim, as últimas coisas que Deus revelou, principalmente no livro do Apocalipse. Tem outros textos apocalípticos na Bíblia? Sim ou não? Sim, vários textos, mas principalmente este último livro da Bíblia fala acerca dessas coisas. Então vamos fazer oração, agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de ler essa carta, de entender essa carta e de aplicar essa carta nas nossas vidas, porque o Apocalipse tem o objetivo de trazer esperança. As pessoas acham que é para trazer terror. Quando fala de Apocalipse, é para assustar as pessoas, trazer terror. Não, mas é um livro que fala de esperança em Deus, esperança nas promessas de Deus. Então feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos e pela unção do Espírito Santo, para que assim a gente possa ter a mente de Cristo, pensar com a mente de Cristo. E a palavra fala que a gente deve buscar as coisas lá do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. Vamos continuar o estudo do capítulo 1. Sim, estamos no capítulo 1, estamos terminando o capítulo 1. Depois, se der tempo hoje, vamos ver a primeira carta. Se não, na próxima aula a gente começa nas cartas. Então vamos ler de novo Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, e continuar de onde nós paramos. Apocalipse capítulo 1, estamos estudando a visão do Cristo glorificado, ou a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saíra uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, amém e amém. Então, continuando aqui o nosso estudo, tudo isso a gente já viu, o que é escatologia, que é o estudo do fim, o que é o milênio, esse período de 1000 anos, e depois a gente vai entender o que é pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo ao decorrer do estudo. A palavra em Apocalipse é dividida em 7 sessões, sendo que a primeira é o capítulo 1 a 3, é o capítulo que nós estamos,
e que fala dessas igrejas, os 7 candeeiros, pois o próprio texto interpreta os 7 castiçais, os 7 candeeiros, como sendo as igrejas, primeiramente as igrejas do Apocalipse e depois para todas as igrejas. Depois do 4 ao 7, vamos estudar os 7 selos, que formam um bloco da segunda sessão do livro. Depois do 8 ao 11, um terceiro bloco, que fala das 7 trombetas. Depois do 12 a 14, que fala das 2 bestas e do dragão, do 15 a 16. A sexta sessão, a derrota desse dragão. Então ele deixou um bloco especial para falar dessa derrota e a vitória dos santos. E a última sessão, a descrição dos novos céus, a nova terra, tudo que vai acontecer, tudo que vai fazer nessa criação de novos céus e nova terra. Então a gente vai estudando sessão por sessão e a gente vai explicando o que significa nesse bloco de 7, dividido em 7 partes. Depois a revelação do Cristo glorificado e a primeira bem-aventurança. Bem-aventurança é uma bênção, né? Uma alegria. Quantas bem-aventuranças tem no Apocalipse? 7, muito bem, vocês são muito inteligentes. E a primeira, todo mundo lendo junto, bonito, para sair bonito no áudio. Não, começa de novo, não edita não, é só para o povo, só para ver que o povo não sabe ler. 1, 2, 3 e... Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. Muito bem, diga assim, eu sou bem-aventurado. Por quê? Porque se está falando aqui, ó, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, nós estamos aqui lendo, nós estamos ouvindo, nós estamos estudando esta palavra. Só de estar aqui já somos abençoados, já somos bem-aventurados. Então, essa é uma declaração do Apocalipse, que bem-aventurado é aquele que recebe a palavra de Deus, bem-aventurado é aquele que ouve e obedece a profecia, as palavras dessa profecia, obedece, guarda aquilo que está escrito. Então, é importante estudar a Bíblia? Sim ou não? Sim, é um privilégio, é uma bênção nós podermos estudar a Bíblia. Aí depois ele apresenta Jesus como a fiel testemunha, o primogênito e o soberano rei. A fiel testemunha, assim como os irmãos da igreja são testemunha, Jesus também é essa fiel testemunha da sua palavra mesmo, do Pai, de todas as coisas que ele fez, da sua obra, ele mesmo testemunha da obra dele aqui na terra. Ele é o primogênito, porque depois dele vem todos os outros filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém? Então, ele é o primogênito, nós somos todos descendentes dessa nova criação de Deus, do reino de Deus. E ele é o rei, não só do reino, né, mas de todo o universo. Por quê? Ele é o eterno, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e o que há de vir. Mas só uma revisão, porque tudo isso a gente já estudou. Se você perdeu, assista os vídeos que os irmãozinhos têm gravado e está lá no canal do YouTube, canal da IPI de Itapira. Aí a gente começou na última aula, esse capítulo da revelação realmente do Cristo glorificado, e que ele se apresenta de novo como o irmão João, o apóstolo João, irmão e companheiro na tribulação, que é um tema importantíssimo no livro do Apocalipse. Nós vamos entender o que é essa tribulação. É do reino, que é o reino que começou com Cristo Jesus, o reino de Deus, ou o reino dos céus, e a perseverança de todos os crentes. Aí nós vimos o porquê que ele estava preso na ilha de Patmos, que foi, eu tenho certeza que vocês sabem o porquê que João estava preso. Por causa da palavra, do testemunho, e estava em espírito lá nesta ilha, recebendo toda esta revelação. Então, assim como Jesus é a testemunha fiel, João também foi preso por causa do testemunho. Pergunto, quantas testemunhas de Deus tem aqui hoje? Nenhuma? Vocês não são testemunha? Nós somos hoje. Então ele introduz esse assunto da importância da igreja testemunhar de Cristo Jesus, custe o que custar. Então na época
do Apocalipse, mesmo se isso custasse a sua própria vida, eles tinham que ser fiéis, testemunhando da palavra de Deus. E por isso que ele estava preso, porque ele testemunhou da palavra, testemunhou de Cristo, e ele estava preso, mas nessa prisão ele foi encontrado em espírito e teve essa revelação que nós estamos estudando. E Jesus diz para ele: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então repete essa questão da eternidade de Jesus Cristo: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Então a gente estudou até aí e começamos a estudar essa descrição que aparece de Jesus, depois que ele fala quem é ele, onde ele está preso na ilha de Páscoa, por que ele está preso, e como ele se acha em espírito e tem uma visão. E esta visão, uma grande voz atrás dele, pede para ele escrever tudo que ele viu. Então tudo que Jesus, os anjos iam mostrar para ele, ele deveria escrever. Então, depois enviar para essas igrejas. No versículo 12, voltei-me para ver quem falava, e voltado vi-se 7 candeeiros, e ele tinha no meio do candeeiro um filho do homem, Jesus Cristo ali estava, e tinha na mão direita as 7 estrelas. E começa uma descrição de quem é este filho do homem, e é uma descrição de quem é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele é o rei. Então a expressão filho do homem significa rei, vem lá de Daniel. Jesus é apresentado na profecia de Daniel como o rei, ele é o nosso rei. Então voltei para ver quem era, e ele começa a descrever. Então eu já expliquei essa parte. De novo, se você perdeu, assista o vídeo da aula passada, só estou dando uma revisãozinha para a gente continuar de onde nós paramos. Jesus, além de rei, ele é sacerdote, na expressão das suas vestes. Quando fala aqui, ele estava com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então essa descrição das suas vestes talares, do cinto de ouro, que eram as vestes do sacerdote. Então Jesus é o rei, ele é o sacerdote. Ele também é o sábio dos sábios, ele conhece todas as coisas, e fala da descrição do seu cabelo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Então uma descrição do ancião. Lá em Daniel tem essa descrição também do ancião de dias, é chamado ancião de dias, que é um símbolo para sabedoria. Então quem detém todo o conhecimento? Jesus. Quem detém toda a sabedoria? Jesus. Então ele é rei, ele é sacerdote e ele é ancião, ou seja, ele é o sábio dos sábios e conhece todas as coisas. Também descreve ele como onisciente. Ele consegue estar na igreja de Filadélfia? Sim. E na de Éfeso? E na de Tapira? De jeito nenhum. E de Ouro Fino? Sim. Consegue estar em todos os lugares. E ele sabe tudo que está acontecendo na igreja de Éfeso? E de Mogi Guaçu? E dos Estados Unidos? Sim. Então apresenta Jesus como aquele que tem um olho, descreve aqui a cabeça dele, e os seus olhos como chama de fogo, como um símbolo de ver todas as coisas. Como vai aparecer no capítulo 4, na descrição do trono de Deus, os 7 espíritos, as 7 chamas, também simbolizando a totalidade do Espírito Santo em toda a terra. Eis que os olhos do Senhor estão em? Só para ver o que você está fazendo de errado e te castigar. Não, a Bíblia não fala isso. O Senhor conhece todas as coisas. Lógico que Jesus fechou os olhos para o Rio de Janeiro, amém? Muito bem. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a dificuldades, nada escapa aos olhos do Senhor. E no tempo certo, Deus vai fazer a sua justiça. Então os olhos de fogo simbolizam isso. Olhando e iluminando tudo e conhecendo tudo que está acontecendo, porque ele é o soberano. E descreve também como o juiz. Os seus pés, como descreve os pés dele aí? Está tudo na sequência, os pés semelhantes ao bronze polido. Faz referência também à estátua da visão de Daniel, só que na visão de Daniel, a estátua tinha os pés de barro. E quando caiu
uma bola do céu, a estátua com pé de barro se quebrou e foi tudo para o chão, mesmo tendo ouro, bronze, prata, ferro, ela não resistiu, ela sucumbiu. Mas Jesus é descrito aqui como aquele que tem os pés de bronze polido, ou seja, forte. Ninguém derruba Jesus. E ele, com esses pés fortes, ele vai julgar não só aquelas nações que Daniel descreve, mas todas as nações. O Brasil vai ser julgado ou o Brasil está isento? Então ele é o juiz de todas as nações. E paramos aqui. Nós falamos até esta parte de Jesus como o juiz. Então, versículo 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aparece a voz dele: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então Jesus é descrito como aquele que tem a voz, e a sua voz ecoa por todo o universo. No Salmo 19 fala do poder da voz de Deus. Os evangelhos também falam do poder da voz de Deus. Basta dizer uma só palavra que meus criados será curado. Então, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus profere, acontece. Então, tanto a voz como a espada, que é descrito aí, uma espada, da sua boca saía uma espada, como uma espada de 2 gumes. Então, tem essa descrição da espada. A espada, nós sabemos, de acordo com Efésios capítulo 6, que a espada é a palavra de Deus. Então a voz de Jesus, a grande como uma voz de trombeta, a espada saindo da sua boca, falando do Evangelho, apresenta Jesus como um profeta. E o que é o profeta? Jesus é o último profeta. Hebreus capítulo 1 fala que antes Deus falava através dos anjos, Deus falava através dos profetas, Deus falava através da coluna de fogo, Deus falava através da sarça ardente, Deus falava com a mula de Balaão, usava a mula para falar, mas que hoje ele fala através do Filho. Deus fala com a gente através do Filho, Deus fala através de Jesus. Então ele é o portador desta espada, uma voz de trombeta do Evangelho, e ele mesmo fala que ele é esta voz, e esta voz que vai servir para ele reinar, esta voz que é o sacerdócio dele para a purificação de pecado, para a intercessão de pecado por todas as pessoas, só que ele mesmo se apresenta como sacrifício, esta voz que é a sabedoria. Aonde está a sabedoria de Deus? Ai, pastor, eu queria tanto que Deus revelasse para mim a sua vontade. Vai ler a Bíblia, criatura. A Bíblia é a vontade de Deus. Não tem um livro mágico escondido que você vai encontrar um dia e que você vai, agora aqui encontrei a palavra de Deus, o Senhor vai me revelar. Não, a palavra de Deus já está revelada. Então, esta voz, como voz de trombeta, essa espada de 2 gumes representando a sua própria palavra, é a profecia. Não existe outra profecia. A profecia é a própria palavra de Deus. Por isso que depois nascem outras religiões, outras seitas, heresias, que um anjo apareceu, não sei para onde, para alguém, e revelou uma coisa para ele, e que ele fundou uma religião. A Bíblia fala que se isso acontecer, se um anjo aparecer para você, ou em sonho, ou pessoalmente, ou numa visão, e falar qualquer coisa que seja contrário a essa palavra, é o demônio. A Bíblia fala que seja anátema. Então, é o demônio, porque é o demônio que quer deturpar a palavra de Deus, o demônio que quer afastar as pessoas desta verdade. Então, Jesus vai julgar com esta palavra, e no céu não vai ter surpresa. Depois a gente vai estudar o juízo no final, o juízo final, Apocalipse vai falar desse juízo, e o que Jesus usa de parâmetro, a lei que Jesus usa de parâmetro para julgar toda a terra, é a própria
Bíblia. Então não vai também pegar de surpresa. Tem um livro aqui, irmãos, vocês não conheciam lá na terra, mas vocês vão ser julgados de acordo com esse livro. Não, é a própria palavra de Deus, é essa espada de 2 gumes. 2 gumes significam 2 lados, corta dos 2 lados. 2 gumes é tanto para abençoar como para amaldiçoar. Deus amaldiçoa? O que ele falou para Abraão? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que estão à direita de Deus, esse é um outro texto apocalíptico que está fora do Apocalipse, que está nos Evangelhos. Jesus deixa muito bem claro na parábola que ele conta do reino e dessa descrição do céu, aqueles que estão à sua direita e aqueles que estão à sua esquerda. Aqueles que estão à sua direita vão dizer, bendito os filhos do meu Pai, olha como vocês são servos do Senhor, olha, vocês vão herdar todo o reino que eu conquistei para vocês, que eu sou primogênito, e agora vocês vão herdar comigo toda esta bênção e salvação. Mas aqueles que estão à esquerda, o que Jesus falou? Afasta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso não é maldição? Afasta de mim, que eu não vos conheço. Então é a mesma palavra. E Deus amou o mundo tanto que ele trouxe o seu Filho unigênito. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a sabedoria, a onisciência, ele é o rei, ele é sacerdote, ele contém todos os atributos dele que a palavra nos ensina, e a profecia que ele traz é o próprio evangelho que está sendo pregado em toda a terra. Então essa descrição de Jesus apresenta ele como o profeta da sua própria palavra, essa espada de 2 gumes que sai do seu rosto. Então ele é também o profeta mor. Tem profeta maior que Jesus? Não tem. Hebreus também explica a superioridade da profecia de Deus, a superioridade da palavra, dessa voz que ecoa como um som de trombeta, um som de muitas águas, representando o poder da voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Sim. Tanto é que nas cartas ele repete por 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça. E ele vai depois ele vai fazer referência a essa descrição de Cristo nas cartas de novo. Ele vai sempre lembrar as pessoas da necessidade de ouvir este profeta. Este é o verdadeiro profeta e este profeta que nós temos que ouvir. Tantos profetas tem hoje em dia, não tem? As pessoas dão ouvidos a tantas profecias, mas se esquecem de que o verdadeiro profeta é Cristo Jesus. E se a gente não falar em nome de Cristo, a palavra de Cristo, é falso profeta. E ele também, já descrito lá em Jeremias, ele é o nosso pastor. Já descrito em João, ele é o pastor das ovelhas, ele é o supremo pastor. Ele é apresentado também como pastor dessas ovelhas. Quando descreve ele na mão direita com as 7 estrelas. As 7 estrelas, como o próprio texto identifica, os 7 candeeiros no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, os 7 estrelas de ouro as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjo significa mensageiro. Quem falou? Parabéns, estrelinha no céu aí. Anjo significa mensageiro. Aqui anjo não é um ser alado, como se em cada igreja houvesse um anjo, um ser alado, um ser espiritual pregando o evangelho. Não, são os mensageiros, os líderes, os que levavam essa mensagem para as igrejas. E Jesus tem em suas mãos estes pastores. Então, os pastores são apenas os mensageiros, os anjos, pastores, líderes, pode chamar do que você quiser, estão todos nas mãos de Jesus. Na verdade, quem cuida da igreja, que é o candeeiro, e quem cuida dos mensageiros é o próprio Jesus, porque os mensageiros levam que mensagem? Da profecia de Jesus, leva a mensagem do evangelho, porque ele é o supremo pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então ele só é o bom pastor, o resto é tudo fichinha, o resto é apenas instrumento
dele. O resto estão todos nas suas mãos. E quem não tiver na mão de Jesus é falso profeta. Se está ensinando qualquer outra coisa, é falso profeta, porque não está aos cuidados deste pastor. Então, ele é rei, e como rei, ele governa em todo o universo. Ele é sacerdote, e como sacerdote, ele que intercede por todos os pecadores, sem a necessidade de apresentar um sacrifício, porque ele mesmo é o sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como rei e sacerdote, ele faz isso com toda a sua sabedoria, que é infinitamente mais do que a sabedoria dos sacerdotes do Antigo Testamento, infinitamente mais do que os profetas do Antigo Testamento. Então toda essa sabedoria de Deus é apresentada aqui. Ele sabe tudo que está acontecendo em todo o mundo, no nosso coração e fora do nosso coração, na nossa igreja e fora da nossa igreja. E ele é o juiz de todas as coisas. A diferença desse juiz, que esse juiz é rei, esse juiz é sacerdote, esse juiz é sábio, esse juiz realmente sabe o que aconteceu, ele não supõe nada, ele não adivinha nada, ele não chuta nada, é um juiz que conhece todas as coisas. E ele sabe que a sua palavra, a sua voz, o seu evangelho é a lei que vai ser julgada para tudo isso. Então ele governa como rei de acordo com a sua palavra. Ele cumpre o papel de sacerdote de acordo com a sua palavra. Ele conhece todas as coisas e julga todas as coisas conforme a sua palavra. Mas ele também é o nosso pastor. Pastor é aquele que guia as ovelhas perdidas. Pastor é aquele que ensina, que alimenta. Lembra do Salmo 23? Exatamente essa figura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou não sentirei falta de nada. E ele descreve ali como ele cuida das suas ovelhas, como ele cuida do seu povo, não só das 7 igrejas, mas de todas as igrejas Deus tem cuidado. E por último, apresenta Jesus como a glória eterna, o glorioso eterno. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, quem consegue olhar o sol a olho nu? Poder, né, da glória. Então, ele compara com o maior astro que a gente tem conhecimento. Hoje a gente sabe que tem outros sóis até maiores do que o nosso próprio Sol, mas na época do Apocalipse eles não sabiam disso. Então eles comparam com a estrela maior, com o astro maior e o esplendor da glória do Sol, e usa isso para descrever Jesus Cristo. Isso era muito usado no Antigo Testamento também, essa glória de Deus como a glória do sol. Então o seu rosto brilhava, o seu rosto tinha toda esta glória e na sua força. Então Jesus é aquele que detém toda a glória. Ele é a luz do mundo, ele que ilumina todas as coisas, as trevas. O salmista fala, para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Então ele sabe tudo, ele ilumina tudo, ele é esta luz gloriosa do céu. Aliás, depois no final do livro, vai lembrar disso, então tudo a ver. Entender o primeiro capítulo é crucial para entender todo o livro. Ele vai falar que na Nova Jerusalém não haverá mais noite, porque a glória de Deus brilha tanto, que não tem mais espaço para a noite, não tem mais espaço para as trevas. Vai estar lá, João? Tem certeza? Vamos, né? Vamos estar todos lá em nome de Jesus. Então, o poder da glória de Deus. E Deus não divide essa glória com ninguém. Então não tem nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum sábio, nenhum juiz, nenhum profeta, nenhum pastor, o qual pode reivindicar esta glória, porque essa glória é só de Deus. E todos os homens, todos os reis da terra devem glorificar o nome do Senhor. Então ele passa essa mensagem, nessa descrição de quem é Jesus, para o povo da igreja lembrar quem é o rei, quem é o sacerdote, quem é o juiz, quem é o profeta. Ou seja, Jesus é tudo. Tudo se concentra em Jesus Cristo.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós somos os seus servos. A igreja, as 7 igrejas são servas de Deus. A Cratidez encontra nessa descrição todo o conforto, todo o amparo, todo o apoio para uma igreja perseguida, para uma igreja que estava sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Inclusive o próprio João, autor, descreve que ele estava sofrendo e preso por causa disso, mas Jesus mostra para ele quem é, quem Jesus é e o que Jesus está fazendo. Então nós devemos lembrar que Jesus é o detentor de toda a glória, de todo o conhecimento. E onde ele está agora? Na glória, onde mais? Aqui, ele nos escreveu, ele caminha no meio dos 7 candeeiros, ele caminha no meio das igrejas. Mas como é que ele consegue estar lá no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e consegue estar aqui? Onisciente, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente, mas aqui ele descreve mais, ele tem esse conhecimento de todos os tempos, de todas as eras. Esse é o poder de Deus. Ele se apresenta de novo, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa expressão como morto, ele não estava morto, ele caiu como morto, ele caiu deitado, igual Daniel. Na descrição de Daniel, ele também cai, aí o anjo vai lá e coloca a mão no ombro de Daniel, e fala: Daniel, não temas, eu vim trazer a resposta do Senhor para as suas orações. E ali o anjo conforta Daniel e fala o que Deus estava fazendo para o povo naquela época. A mesma coisa acontece aqui. Caí como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, então a destra de Deus estava sobre João, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, de novo, ele repete a expressão primeiro e último, ou alfa e ômega, ou princípio e fim. Essa expressão aparece nessas 3 variantes, falando que Deus é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, falando da eternidade de Deus. Então é muito importante o tema da eternidade de Deus. Deus sempre existiu e Deus cuida de toda a história. Ele que criou todas as coisas e Ele sabe o fim de todas as coisas. Então não temas, porque nós não sabemos 1/1000 de centímetro na nossa frente. Nós não podemos imaginar, nem julgar, nem esperar nada além do que nós temos agora. Mas Deus conhece todas as coisas. Então, uma palavra de esperança para a igreja. Vocês estão vendo perseguição, vocês estão vendo sofrimento, mas eu estou vendo todas as coisas. Então ele fala dessa expressão de novo, que não é para ter medo, porque ele é o primeiro, ele é o último. Ele estava com Deus desde o princípio e ele já está lá nas últimas coisas com a chave da vitória na mão. Aliás, vai falar que ele tem a chave da morte e do inferno daqui a pouquinho. Então, para não temer. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Então ele fala de novo do Evangelho. Então quando ele fala estive morto, do que ele está falando? Do Evangelho, da história dele, da biografia dele, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus vai morrer de novo? Não, ele já morreu e já ressuscitou. E pelo século dos séculos, essa expressão fala por toda eternidade, Jesus está vivo. E tenho as chaves, isso aqui é muito importante também, tenho as chaves nas minhas mãos da morte e do inferno. Eu tenho a chave do Sheol e eu tenho a chave do Geena. Ele que controla a mansão dos mortos. Da morte, Sheol significa mansão dos mortos. Então, desde o Antigo Testamento, quando Jesus morreu também, ele desceu ao Hades, essa expressão Hades, mas na verdade é Sheol, ele desceu à mansão dos mortos, ele ressuscitou no 3º dia.
todos nós, se Cristo não voltar a tempo, nós vamos morrer. E todos nós vamos para a mansão dos mortos. Eu não vou não, amém? Jesus vai voltar hoje, né, Diva? Jesus voltar hoje, a gente vai subir sem precisar passar pela morte. Mas se Jesus não voltar, ele é o Senhor do Sheol. Então, Deus dá a vida, Deus tira a vida. Ele tem a chave da morte. Não é o diabo que tem a chave da morte, não é ninguém que tem a chave da morte, senão Jesus. Ele fala, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o controle. Porque aquele que morre em Cristo, ou aquele que prega a Cristo, aquele que testemunha de Cristo, mesmo que morra, viverá. Porque Cristo tem o controle da morte e da vida. E também do inferno. Ele fala, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. O inferno, depois a gente vai estudar ele, vai aparecer que Jesus vai colocar aqueles que não têm a marca da besta, Jesus vai colocar o diabo no inferno, junto com os anjos caídos no inferno, e todos aqueles que não têm que receberam a marca da besta, todos aqueles que têm a marca, ele vai colocar no inferno. É um lugar específico criado por Deus. Quem criou o inferno não foi o diabo, amém? Criado por Deus para, na quarta sessão lá, que a gente vai estudar a tríade do mal lá, a besta, os demônios, tudo que vai acontecer, aliás, tudo que já está acontecendo, depois Jesus vai lançar o diabo e os demônios e os não crentes neste lugar e vai trancar com a chave, que ele tem essa chave na mão. Então ninguém vai permanecer na morte, ninguém que morreu vai permanecer morto eternamente. Jesus tem essa chave e um dia ele vai abrir os portões lá do cemitério, do Sheol, e todos vão sair, assim como Lázaro, quando tiraram a pedra e ele falou, Lázaro sai, o que aconteceu? Lázaro saiu. Ele está falando aqui da ressurreição. Eu estive morto, mas hoje eu vivo pelo céu dos séculos. E já que eu estive morto, eu venci a morte. Coríntios fala que o último inimigo a ser vencido foi a morte. E ele escreve, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o teu poder, morte? Vencida foi a morte, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Então Cristo conquistou a chave da morte. Ninguém mais tem esse controle a não ser Cristo. E também do inferno, ou seja, ele tem poder sobre Satanás e todos os seus anjos caídos. Todos lhe obedecem. Aliás, a Bíblia fala que o diabo não só conhece Jesus, conhece essa palavra, ele não só crê, como ele treme, ele teme, ele treme perante o poder de Jesus. Um dia Jesus encontrou uma cambada, ele encontrou uma legião, e o que ele falou para a legião? Saia daí, vai para aqueles porcos. E todos os demônios obedeceram, mesmo rinhando, mesmo bravos, mas porque no poder de Jesus, até eles falam para Jesus, né? O que está fazendo aqui não é chegada a minha hora. Até o diabo sabe a hora dele. Ele sabe que ele tem uma hora, e ele fala até com o próprio Jesus, ainda não é chegado a minha hora. Deus é que sabe esta hora. Depois ele vai falar que o diabo tem um tempo para agir na terra. Tudo isso são temas que vai ser estudado no livro do Apocalipse. Mas aqui ele já dá uma introdução. Ele morreu, ele ressuscitou, ele tem um poder sobre o Sheol. E ele tem um poder sobre o inferno. E inferno, que a palavra Geena, é morte eterna. O que é o inferno? Morte eterna. Mas não é morte física, não. É morte espiritual. Jesus fala bastante do inferno. Tem gente aí, tem umas heresias aí, fala que Jesus não fala sobre o inferno, que Jesus não criou o inferno. Jesus não só criou, como ele alerta as pessoas do perigo do inferno. E ele fala que lá haverá choro e ranger de dentes, um fogo consumidor, vai haver muito sofrimento. Por que o inferno é um lugar de sofrimento? O inferno é um lugar de tormenta, porque
é aqueles que vão ficar separados de Deus por toda a eternidade. Então é um tema importante o inferno, é um tema importante a morte, é um tema importante o inferno, pois no texto específico do inferno a gente vai dar mais detalhes, mas é um lugar sim, existe, é um lugar criado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, para o diabo, para o demônio e para todos aqueles que não se converteram, ou seja, não ouviram a voz do profeta, não ouviram a voz do pastor, não ouviram a sabedoria deste homem, dessa grande voz, dessa espada de 2 gumes que sai da sua boca, não aceitaram o seu sacrifício como sacerdote, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não se submeteram ao seu reinado. Então ele já introduz aqui e fala da sua morte, que esse é o de mais poderoso que tem dos milagres, que é a nossa ressurreição. Então ele tem a chave da morte. Mesmo se você passar pela morte, um dia ele vai gritar: Jonatas, sai daí. O que você vai fazer, Jonatas? Aí você vai falar: daqui eu não saio, Jesus. Eu vou ficar nesse túmulo aqui que eu não quero saber do Senhor, não. Então, na hora, você vai acordar e vai ser julgado. Todos os reis da terra, ele é o juiz, serão julgados. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão, amém? Todos os mortos sem Cristo ressuscitarão, amém? Amém? Todos vão ressuscitar, todos vão ver, ele já tinha falado aqui, que todo olho verá a sua glória, e todos vão se ajoelhar diante de Cristo Jesus no dia do juízo final. Mas ele já lembra que não tema, você não precisa temer. Quem deve temer, o diabo teme porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Quem deve temer é aqueles que não aceitaram Cristo. Então ele falou: João, não temas, fala lá para a igreja, vocês não precisam temer, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto sim, mas hoje eu vivo e estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu conquistei as chaves. Chave significa controle, chave significa poder. Então, simbolicamente, quando um prefeito ganha, eles entregam a ele as chaves da cidade. O que significa aí? Poder. Ele tem um poder de decisão sobre a cidade. Então, Jesus tem esse poder sobre a morte e sobre o inferno. Um dia, Deus vai, com essa chave que ele tem, ele vai chamar de novo as pessoas, vai ressuscitar esses corpos, mas agora, de uma forma transformada, ele vai transformar os corpos, e a igreja subirá, a igreja irá para o céu. É muito bem descrito. Então, umas heresias que conta por aí, que já está lá, que não, mas você lê a Bíblia, você vai entender. Aí que nós vamos subir. E para o inferno também. Então é injusto, né? Os justos estão dormindo e os injustos já foram para o inferno? Não. Não. Lógico, queridos, que é tudo, para quem já morreu, não está vendo o tempo. O salmista fala que na morte não há consciência. Nós não tem consciência. Então, se demorar mais 1000 anos, mais 2000 anos, para eles, como se fosse no mesmo dia. Não tem essa, então, nossa, Adão então morreu, Adão está quantos anos lá esperando ele acordar? Ele não está consciente, né? Ele está com um estado de sono mesmo, como estava. Eu gosto muito dessa passagem de Lázaro, como estava Lázaro. Estava lá aguardando Jesus chamar. Um dia Jesus vai chamar. Não vai fazer diferença. É como o sono, é bem comparado com o sono. Quando você dorme por 8 horas, parece que você dormiu 8 horas. Aliás, tem dia que acorda tão cansado, parece que foi 8 minutos só. Estou precisando de mais. Você viu 8 horas passarem? Não, porque você não estava consciente. Não, então vai ser muito rápido, como se tivesse morrido e já acordado, porque você não vai ver esse tempo que vai passar para nós vivos. Passa, mas lá não passa. Então esse é o tempo de eternidade para Deus. Então Jesus estava morto, ele reviveu, e eles têm a chave da morte e do inferno. Aí de novo ele afirma no versículo 19: escreve, pois, as coisas que... Acompanhe aí, por favor. O diabo está fazendo vocês fofocar aí. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Olha que interessante, queridos.
tudo no Apocalipse já aconteceu? Não. Nada no Apocalipse aconteceu? Ah, muito bem. Olha o que ele fala, ó, escreve as coisas que são. O que é essas coisas que são? Que já são ali no Império Romano, já são ali no Império. Então você vai ver algumas coisas que já estão acontecendo. Então nem tudo no Apocalipse vai acontecer. Tem coisas que já estavam acontecendo aqui. E as que hão de acontecer depois dessas. Então ele mostrou coisas que iam acontecer depois daquilo que estava acontecendo com as 7 igrejas e algumas coisas que vão acontecer só no juízo final. Mas muitas coisas já aconteceram, muitas coisas estão acontecendo. Quando a gente estudar lá os selos, a gente vai ver certinho. Lá tem descrito e a gente vai interpretar o que já foi e o que está sendo e o que ainda vai acontecer. As trombetas, o som das trombetas, algumas já foram tocadas. Tem gente que acha que vai ser as 7 trombetas tocadas. Algumas já foi. A última trombeta, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Então essa já aconteceu? Se Jesus voltou, nós estamos lascados. Nós estamos aqui. A Bíblia diz assim: ao soar da última trombeta. Qual que é a última trombeta? A 7ª. Então, ao soar da última trombeta, os céus se abrirão, aí Jesus virá. Então, a única que nós temos certeza que ainda não aconteceu, a 7ª. Mas aí tem lá na descrição da primeira, da segunda e da terceira, tudo que aconteceu. E eu já falei na primeira aula, vou relembrar. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, elas são paralelas. Não vai ser aberto os 7 selos, depois dos selos as 7 trombetas, depois das 7 trombetas as 7 taças. As coisas vão acontecendo juntos. Abre um selo, soa-se uma trombeta, derrama-se um cálice. Abre o segundo selo, soa a segunda trombeta, derrama-se o segundo cálice. Muito interessante. Mas aí eu vou fazer um paralelo para vocês. Dos selos, das trombetas, é muito interessante comparar os selos, a trombeta e a taça, são todas paralelas, e vocês vão perceber as que estão sendo, e para nós as que foram. Quanto tempo já passou desde da escrita do livro do Apocalipse? Aliás, que dia que foi escrito mesmo? Que ano que foi escrito o livro do Apocalipse? 95. No ano 95 depois de Cristo. Estamos no ano 2025. Quantos anos se passaram? Quase 2000 anos já se passaram. Então algumas coisas já aconteceram. Então a gente tem que pensar nisso, gente. A gente tem que ler Apocalipse como se essas visões fossem de hoje. Essas visões foram quase 2000 anos atrás, que Jesus mostrou coisas que estavam acontecendo, coisas que iam acontecer logo a seguir, e coisas, lógico, que vão acontecer só quando Jesus voltar. Isso é muito importante para a gente entender o milênio, por isso que o povo confunde o milênio. O milênio ainda vai acontecer, o milênio ainda ou já aconteceu, ou o milênio está acontecendo. Para os amilenistas, o milênio está acontecendo. A gente vai ver, para mim também, viu? Eu sou amilenista, caso vocês não saibam. Está acontecendo o milênio. Amém? Então, presta atenção no 19. Coisas que vistes, que são e que hão de acontecer depois dessas. Aí ele conclui no versículo 20, que o povo fica umas discussões à toa, quanto ao mistério das 7 estrelas, e que viste na minha mão direita, e as 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são... Então, tem mistério aqui? Já foi revelado. Tem mistério aqui? 7 candeeiros são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 anjos dessas igrejas. Então já está revelado, já está tudo certinho, não tem mistério mais nenhum. Amém?